Boa noite a todos. Hoje nós vamos retomar a Lei 8625. Fazia uns dias que a gente não cuidava dela. Então vamos aproveitar, né, Vamos aproveitar para adiantá-la, né? A gente parou no capítulo 7, né? Estou sem os óculos aqui. Deixa eu pegar. Estou ficando cego. Capítulo 7, né, dos deveres e vedações dos membros do Ministério Público. Lembrando que é a Lei 8625. Né? São deveres dos membros do MP, além de outros previstos em lei. Lembre-se, então, que a gente já viu coisas semelhantes na Constituição. Inciso 1. Manter-lhe ilibada a conduta pública e particular. Né? Ilibada, uma conduta imaculada, né? 2. Zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções. 3. Indicar os fundamentos jurídicos dos seus pronunciamentos processuais, elaborando relatório em sua manifestação final ou recursal. 4. Obedecer aos prazos processuais, isso é muito importante. 5. Assistir aos atos judiciais quando obrigatória ou conveniente a sua presença. Né? Em ações penais públicas é obrigatória, em outras ações ela não é necessária, né? É importante, vamos dizer assim, conveniente. 6. Desempenhar com zelo e presteza as suas funções. 7. Declarar-se suspeito ou impedido nos termos da lei. Nós já falamos sobre impedimento e suspeição. Né? A suspeição ela é mais subjetiva. Né? Ela depende um pouco, por exemplo, inimizade declarada ou um vínculo estreito de amizade gera suspeição. Já impedimento é, por exemplo, parentesco. Até terceiro grau é impedido, não pode. Entendeu? Suspeição, um membro do MP pode declarar-se suspeito e aí expor as razões pelas quais ele se considera suspeito. E a parte também pode dizer, olha, eu me declaro suspeita em relação, ou ele suspeito em relação a mim, porque, enfim, ele é amigo de um cara de quem eu não gosto, ele pode me prejudicar. É subjetiva a suspeição, o impedimento não, ele é objetivo, né? Ele precisa estar prescrito em lei. 8. Adotar nos limites de suas atribuições as providências cabíveis em face da irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo. Bom, isso é bem óbvio. 9. Tratar com urbanidade as partes, tratar com educação, de forma urbana, testemunhas, funcionários e auxiliares da justiça. Residir, ser titular na respectiva comarca. Tem até aquela questão, acho que está na Constituição, né? Salvo autorização, né? Então, em geral, ele tem que residir na comarca, o membro do MP, o procurador ou o promotor. E às vezes ele pode conseguir autorização, né? Motivando o porquê dele não poder morar naquela comarca ou querer morar em outra, precisa motivar. 11. Prestar informações solicitadas pelos órgãos da instituição. 12. Identificar-se em suas manifestações funcionais. Atender, né, no 13, aos interessados a qualquer momento nos casos urgentes. 14. Acatar no plano administrativo as decisões dos órgãos da administração superior do MP. Né? Existem ordens no plano administrativo. Aliás, eu cometi uma gafe, eu estava repostando material e escutando algumas coisas, e eu falei que os órgãos de execução do MP seriam órgãos mais de natureza administrativa, mas não. É porque eu associei execução, executar com executivo, que é o poder incumbido da administração pública, administração da coisa pública, da res pública, né? E no caso da legislação do MP, órgãos de execução são os órgãos da função fim, que é promover a defesa da lei, da dignidade da pessoa humana, do Estado Democrático de Direito.
Então, os órgãos, tanto que os órgãos de execução são o próprio Procurador-Geral de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, os promotores, os procuradores, né? E, salvo engano, o colégio. Agora eu estou na dúvida. Depois verifica, tá? Se o colégio está só em órgão superior ou está em órgão de execução também. Agora me fugiu, para você ver como é importante a leitura. Aos membros do MP se aplicam as seguintes vedações. Aí já temos as vedações. Eu vou grifar aqui, né? Para quando vocês pegarem esse material e chamar a atenção. Receber a qualquer título ou sob qualquer pretexto honorários, percentuais ou custas processuais. Cópia. Copiou e colou da Constituição isso. 2. Exercer a advocacia. Copiou da Constituição. 3. Copiou também. Exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista. Eu já expliquei isso, mas vou falar de novo, né? Cotista é porque no direito comercial, no direito empresarial, existem diversas formas de sociedade. Existe a sociedade anônima, existe a sociedade comandita por ações, enfim. Sociedade por cotas. Então, numa sociedade por cotas, o membro do MP ele pode ser um cotista, entendeu? Ele não pode participar, por exemplo, ele não pode ser sócio comercial, por exemplo, dono, junto com outros, em sociedade, de um escritório de advocacia. Né? Não faz o menor sentido, né? Geralmente, inclusive, os grandes ministros, aí, eles colocam a esposa, né? Ou a ministra coloca o esposo para ser dono do escritório. E aí fica tudo certo, é tudo nosso, né? Então ele pode ser cotista e pode ser acionista. Ele pode comprar ações da Google, pode comprar 1 milhão em ações da Google, da Meta, de qualquer grande empresa, do Magazine Luiza, sei lá qual. 4, outra vedação, exercer ainda que em disponibilidade qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, cópia da Constituição. Lembrando que essa uma de magistério, o STF já decidiu que não é apenas uma. Podem ser várias, certo? 5, exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação, ele pode se filiar, ele não pode ser candidato, né? E as exceções previstas em lei. Não sei que exceções são essas, mas vão estar lá na lei das eleições, no Código Eleitoral. Parágrafo único. Não constituem acumulação para os efeitos do inciso 4º deste artigo, que é aquele exercer, se eu não me engano, exercer ainda que em disponibilidade qualquer outra função. Não constitui acumulação para os efeitos do inciso 4º deste artigo as atividades exercidas em organismos estatais afetos à área de atuação do MP, em centro de estudo e aperfeiçoamento de Ministério Público, em entidades, vê como ele aparece, o centro de estudo, né? Não se vê que na resolução a gente está falando do centro de apoio operacional, mas o de estudo também aparece. Ele pode ser professor lá, pode ser um reitor, num grande centro de estudo. O MP tem, a Defensoria tem, o Judiciário, todo TJ tem a sua escola superior, né? Onde ela promove cursos, né? De especialização na área jurídica. Então a exceção é essa, né? Em organismos estatais afetos à área de atuação do MP, em centro de estudos e aperfeiçoamento do MP e em entidades de representação de classe e o exercício de cargos de confiança na sua administração e nos órgãos auxiliares. Cargo de confiança a gente vai explorar mais em direito administrativo, né, no artigo 37, se é que nós já não o vimos. Já vimos boa parte do 37, mas eu não sei se vimos ele por inteiro. Amanhã eu vou saber, porque os vídeos que eu fiz ao vivo, eu estou repostando como vídeo sem ser live. Porque muita gente que não conhecia o canal no começo não viu, e aí ela não vai lá na live, porque pensa que é outro assunto. Capítulo 8º dos vencimentos, vantagens e direitos. Artigo 45. O membro do Ministério Público convocado ou designado para substituição terá direito à diferença de vencimento entre o seu cargo e o que ocupar.
Então, se ele é um promotor que já está mais para fim de carreira, está ganhando bem mais do que um que é iniciante. E por algum motivo ele precisa substituí-lo por um afastamento, férias, licença, qualquer outra coisa. Ele não vai passar a ganhar menos como ganha o iniciante, ele vai ganhar o que ele ganha, a diferença, né? No final das contas ele vai ganhar o que ele... E também, se for um membro de início de carreira e assumir temporariamente a posição de alguém que está bem acima da carreira, ele também vai ter o direito à diferença, ele vai ganhar mais, certo? Ou seja, ele só tem a ganhar, não tem nada a perder. 46. A revisão da remuneração dos membros do MP far-se-á na forma da lei estadual. Bom, é uma lei do Executivo, né? Que, enfim, é feita, é refeita, é revista todo ano, corrigida. Artigo 48. A remuneração dos membros do Ministério Público, dos Ministérios Públicos dos Estados, porque essa lei, lembrando, ela não é sobre o MPRJ, é sobre todos os MPs dos Estados e do DF também. A remuneração dos membros dos MPs observará como limite máximo os valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título pelos membros do Poder Judiciário local. Ou seja, um procurador não pode ganhar mais do que um juiz. É o limite a que ele se submete. Artigo 49, eu grifei aqui porque eu acho que ele foi julgado inconstitucional. Vide-adinho, eu lembro que na época eu pesquisei a ação direta de inconstitucionalidade. Deixa eu lê-lo. Os vencimentos do PGJ em cada estado para efeito do disposto no parágrafo 1º do artigo 39 da Constituição, que é aquele gigante que nós já lemos 2 vezes, falando em constitucional, guardarão equivalência com os vencimentos dos desembargadores dos tribunais de justiça. Ele foi julgado inconstitucional por conta do artigo da Constituição que já trata disso e que estipõe aquele limite de 90,25% do subsídio do STF. Artigo 50. Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas a membro do Ministério Público, nos termos da lei, as seguintes vantagens. É aí que o bicho pega. É aí que a coisa fica bonita. Inciso 1. Ajuda de custo para despesas de transporte e mudança. 2. Auxílio moradia. Maravilha. Nas comarcas em que não haja residência oficial condigna para o membro do MP. Salário família. 3. 4. Diárias. 5º, esse é que é o grande filé mignon da parada, verba de representação do Ministério Público. É aí que você vê lá o subsídio em lei reajustado do ministro do STF está em cerca de 47 mil, mas às vezes de verba de representação ele pode ganhar, isso não é uma verba que é paga, se eu não me engano, não é paga mensalmente, é paga ao fim de um ano. E às vezes ela vem em 300 mil, 400 mil. Entendeu? Gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral, equivalente àquela devida ao magistrado ante o qual oficiar. A Justiça Eleitoral é uma justiça emprestada. Então, quando em época de eleição, forma-se lá o Ministério Público Eleitoral. Ele vai ganhar uma quantia equivalente, uma gratificação, ao juiz eleitoral que está lá, né? Então, se é um juiz de primeira instância, para cuidar das eleições municipais, por exemplo, o promotor que vai atuar perante esse magistrado vai ganhar o equivalente a ele. 7º, gratificação pela prestação de serviço à Justiça do Trabalho nas comarcas em que não haja junta de conciliação e julgamento. É porque a Justiça do Trabalho ela é uma justiça especial e ela não é tão pulverizada assim como precisaria ser para atender toda a população. Então tem comarcas em que não tem uma vara do trabalho, por exemplo, e aí
o membro do MP vai atuar como se membro do MP do trabalho fosse, né? Em que não haja junta de conciliação e julgamento, que isso tem a ver com a justiça do trabalho, acordos de conciliação entre empregados e patrão, sindicatos de empregadores e sindicatos dos empregados. São coisas do direito do trabalho que não nos interessam. Oitavo, gratificação adicional por ano de serviço incidente sobre o vencimento básico e a verba de representação. Ou seja, a verba de representação também sofre reajuste, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo e no inciso 14 do artigo 37 da Constituição Federal, que tratam desses limites, né? Nono, gratificação pelo efetivo exercício em comarca de difícil provimento, assim definida e indicada em lei ou em ato do PGJ. Então é o cafundel de Judas lá, ninguém quer ir para lá, entendeu? Está faltando procurador ou promotor, na verdade, naquela comarca, e ela é de difícil acesso. Vamos dizer que ela seja no meio de um município lá no Amazonas, entendeu? Ele vai ganhar aí uma gratificação pelo efetivo exercício por estar lá. No local de difícil acesso, sem pouco acesso a serviços, né? No local, enfim, pouquíssimo desenvolvido, né? Em termos de urbanização e outros indicadores. Parágrafo 10º, gratificação pelo exercício cumulativo de cargos ou funções. Ele pode, às vezes, acumular, né? Um cargo ou função. Na verdade, assim, ele tem o cargo dele, por exemplo, de promotor, e ele pode exercer a função de confiança de alguma natureza, ele pode acumular, né? Então, ele vai ganhar uma gratificação por essa função de confiança ou por esse cargo de confiança. É isso que o dispositivo quer dizer. Inciso 11. Verba de representação pelo exercício de cargos de direção ou de confiança junto aos órgãos da administração superior. A administração superior possui os órgãos que nós já listamos aqui várias vezes, né? E ela tem uma estrutura própria, né? E esses órgãos têm uma estrutura própria e ela precisa de eu não sei o nome, mas o representante para isso, o representante para aquilo, são cargos que precisam ser ocupados por membros de carreira. Então ele vai acumular o trabalho dele na vara, por exemplo, se for um promotor, ou no tribunal, se for um procurador, com esse cargo de direção ou de confiança junto aos órgãos da administração superior. 12. Outras vantagens previstas em leis, inclusive as concedidas aos servidores públicos em geral. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos membros do MP os direitos sociais previstos no artigo 7º, incisos 8, 12, 17, 18 e 19. Teria que pegar lá mas eu acho que isso diz respeito a hora extra, a serviço noturno, coisas dessa natureza, tá? Que são o artigo 7 da Constituição, não vai cair para a gente, graças a Deus, é o artigo que trata dos direitos trabalhistas, né? Parágrafo 2º, computar-se-á para efeito de aposentadoria, disponibilidade e adicionais por tempo de serviço, o tempo de exercício da advocacia até o máximo de 15 anos. Então é interessante isso, né? Porque se o cara exerce a advocacia por 10 anos e aí passa no concurso do MP, aquele tempo de advocacia dele é contado como se tempo de membro de MP fosse. É assim que eu entendo, né? Para efeito de aposentadoria, disponibilidade e adicionais por tempo de serviço. Interessante esse artigo, eu vou até grifá-lo aqui. Depois vou dar uma pesquisada melhor nele para entender se é isso que eu estou pensando mesmo. Porque eu não sabia disso. Tá aí. Vivendo e aprendendo. Parágrafo 3º. Constitui parcela dos vencimentos para todos os efeitos a gratificação de representação de Ministério Público, né? Ele é uma parcela do vencimento, a gratificação de representação. Artigo 51. O direito a férias anuais coletivas e individuais do membro do Ministério Público
será igual a dos magistrados, regulando a lei orgânica regulando a lei orgânica, sua concessão e aplicando-se o disposto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal. É algum direito trabalhista que diz respeito a férias. Deve ser aquele que diz respeito a férias e 1/3. Deve ser isso, que todo trabalhador goza, né, no Brasil. É um direito adquirido, trabalhista. Artigo 52. Conceder licença, 1. Para tratamento de saúde, óbvio. 2. Por motivo de doença de pessoa da família. Fiquem atentos a esses itens, porque eles costumam se repetir na lei que a gente vai estudar depois do Executivo, que é a lei dos servidores em geral. 3. A gestante. 4. A paternidade. 5. Em caráter especial, aí não cabe a mim dizer o que é em caráter especial. 6. Para casamento até 8 dias. 7. Por luto em virtude de falecimento de cônjuge, ascendente ou descendente, irmãos, sogros, noras e genros até 8 dias. Tá? É a famosa licença nojo, que algumas leis chamam, que é a licença do luto. Tá? Então veja bem, falecimento de cônjuge, cônjuge é parente de primeiro grau. Ascendente, pai e mãe é primeiro grau. Descendente, filho e filha é primeiro grau. Irmão é segundo grau, porque passa pelo pai para chegar no irmão. Então é 1, 2. Então também, irmão também conta. Sogro é como, para o direito civil, é como se fosse seu pai. Sogro é parente de primeiro grau. Ele é pai da sua mãe e é como se ele fosse seu pai também. E a nora, a mesma coisa. E os genros, sogros e sogras, noras e genros. O seu genro, né, se você já tem idade para ter um genro, ter uma filha casada, ele é como se fosse seu filho, por direito civil. Olha aí que mala, né? Até 8 dias. É como se fosse seu filho no sentido do grau, tá? Da contagem de grau de parentesco. 8, em outros casos previstos em lei. Aí é aquela brecha, a famosa brecha que é deixada para criarem uma lei depois e... Enfim, né? A vida é bela. Parágrafo único. A lei orgânica disciplinará as licenças referidas neste artigo, não podendo o membro do MP, nessas situações, exercer qualquer de suas funções. Eu vou parar aqui no artigo 53. Tá? Ele ainda trata desse assunto de licenças e afastamentos, cursos, seminários, mas para o vídeo não ficar demasiadamente longo, eu vou interromper aqui. Pode ser que eu continue hoje, pode ser que eu continue amanhã de manhã, porque amanhã é domingo, graças a Deus, e aí dá para a gente avançar mais na lei. Ok? Um forte abraço e a gente se vê em breve.